Olá, bênçãos, bem-vindos aqui à nossa formação Rebirth em CBM, ao módulo que nós vamos falar, continuar a falar na concepção, como é que nós fomos concepcionados pelo nosso pai, pela nossa mãe, e influência incrível que eu próprio vi na minha vida e que tenho visto e tenho assistido noutras pessoas, o quanto é que nós vamos reproduzindo em várias áreas da nossa vida, em vários setores, o sentimento, a emoção da mãe e do pai, o ambiente onde eles estavam quando nós nos concepcionados, as crenças que eles trazem num acto de concepção. Eu acredito que está muito ligado, por exemplo, a um trauma da religião. Se nós observarmos no trauma da religião, há uma das crenças que a religião coloca lá, logo que nós somos filhos do pecado, não é? Que nós somos filhos de um acto que vem do pecado. E isto é algo cada vez mais questionável pelas pessoas, não é? Penso que não só por mim, mas por outras pessoas, porque se nos foi dada a capacidade de procriar um ser que é um grande milagre, e a forma que para já nós temos de procriar é através do acto da união de um homem e de uma mulher, como é que é possível esse vir do pecado? Porque é essa crença, porque logo começa aí já um sistema de vergonha, de culpa, em que a emoção da mãe e do pai muitas vezes já está com essa concepção. Na maioria das vezes eu tenho observado isso. E aí começa a grande energia, a grande emoção da vergonha e da culpa que nos trava várias partes da nossa vida. Então nós vamos mergulhar um bocadinho mais fundo, sendo assim começo desde já a compartilhar aqui a tela para poder ver convosco o quanto é que influencia a nossa vida. Então vamos a isso. Então eu coloco já aqui uma imagem, não é? Da etapa da concepção e da ligação, por exemplo, com o chakra muladhara. Atenção que isto não é fixo, mas nós vamos ligar muito à raiz, à nossa existência, quando nós começamos, a nossa primeira base. Isto está ligado ao resto da formação, nós depois vamos entendendo o que é o chakra do Muladhara, quem vivencia presencialmente a formação, quem não vivencia, vai haver também alguns conteúdos gravados sobre isto. Vamos aqui continuando para não nos desviarmos. Então, o que esta afirmação diz? Eu cuido de mim para ti e tu cuida de ti para mim. Que é a grande base do nosso relacionamento saudável com outras pessoas e principalmente com a vida. Como é que eu posso cuidar da minha vida, cuidar de coisas que parecem que são externas a mim, dos relacionamentos, quando eu não estou ainda num relacionamento comigo, quando eu ainda não estou a cuidar de mim. O cuidado começa primeiro em nós, não é? Observar a nossa primeira existência, como é que nós podemos existir em nós, ou melhor, existir nos outros sem existir em nós. Tudo começa aqui, não é, bênçãos? Então, vamos começar aqui. O momento da concepção é de extrema importância. O novo ser sente o amor pela primeira vez. É aqui que tudo começa. Foi observado que certas pessoas com concepção traumática criam inconscientemente as circunstâncias da sua origem nos relacionamentos, principalmente mais pessoais, não é? Todos os relacionamentos atravessam um ciclo vital que copiam a forma como foram vivenciadas através das fases da concepção, primeiro, mãe e pai, quando nos conceberam, quando fizeram o seu amor, não é? Do pré-parto, portanto, como está a gestação da mãe, quando estamos na barriguinha da mãe, que informação é que estamos a receber do pós-parto, logo o acto de nascer, essa importância como nascemos e que já fala de tudo, já fala da nossa concepção, já fala da gestação, da infância e da adolescência. Então nós vamos sendo formatados por toda esta vivência, por toda esta história, por toda esta memória, não é? Portanto, se não houver a consciência de como foram vividas todas as etapas de crescimento, elas serão revistas no decorrer das relações amorosas. Nós vamos repetir toda esta história, tudo o que aconteceu, todas as emoções, todas as crenças, nós vamos repeti-las e projetá-las nos outros, nos nossos relacionamentos, principalmente os amorosos. Os amorosos, relacionamento amoroso, bênçãos, é o relacionamento que mais espelha as nossas dores, as nossas sombras, as nossas crenças e o nosso amor também, e as nossas forças também, ou seja, o relacionamento amoroso trabalha mesmo em espelho direto connosco, mostra exatamente o que é que nós acreditamos dentro. Então, muitos embriões e fetos, por exemplo, não se chegam a desenvolver perfeitamente derivado de uma concepção traumática. Muitos abortos naturais ocorrem pela mesma razão, por exemplo, casos de violência durante o ato da concepção, uma violação, um abuso, pode causar
nem se pode causar esta situação de haver uma deformação ou nem sequer existir essa vida. Essa vida pode ser naturalmente, criamos um aborto involuntário. Muitos abortos naturais ocorrem pela mesma razão, certo? O acto da concepção e o modo como ele foi realmente vivido e sentido são de total importância para todo o processo de vida, pois no princípio era o verbo, é o verbo e será o verbo, ou seja, tudo se inicia com um pensamento. E é uma representação desse pensamento, e outros pensamentos se envolvem a partir dele. Isto ainda parece um pouco complexo, mas eu se calhar vou traduzir na minha linguagem, se facilitar, que é, de alguma forma, o primeiro pensamento que eu tive sobre a vida, quando eu estava a ser concepcionado, porque o útero já traz uma memória, a própria mãe tem uma memória no seu útero, toda a sua vivência, tem memória da mãe, porque já vimos do útero da mãe, a nossa mãe já vem do útero da nossa avó materna, não é? E toda essa informação está lá, sem contar com a parte do pai. O pai traz a sua semente, não é? O pai semeia a semente no útero. Então aqui já há uma história, já há uma memória da mãe e do pai, que trazem a bagagem toda dos nossos antepassados. Imaginem só, fabuloso que isto é. E aqui quando se funde, quando há esta união da mãe e do pai, do útero e da semente, nós já trazemos então a bagagem, a vibração, a memória e os pensamentos de todas estas crenças, porque um pensamento é vibração, ele tem uma vibração, pode ser um pensamento de amor, pode ser um pensamento de tristeza, pode ser um pensamento de culpa, pode ser um pensamento que limita ou um pensamento que expande, mas o pensamento então, daí esta história, o pensamento era o verbo. O que o meu pai e a minha mãe pensaram quando eu estava a ser concepcionada forma um dos primeiros pensamentos do qual nós vemos para a vida. Vamos continuando, que isto depois vai se desconstruindo. Então, aqui, mergulhando a concepção e o trauma de nascimento, vamos ver aqui a importância. Os traumas podem começar na pré-conceição e durante a gestação, pois os pensamentos e sentimentos dos nossos pais, tal como de toda a envolvência, vão imprimir informações, vão fazer mesmo um imprint, não é? Nas nossas memórias celulares. Compreendido? Como diz a Bíblia, até à 7ª geração. Então, até à 7ª geração, o próprio sistema familiar guarda informações retroativas. A informação retroativa vem toda, assim como de vidas passadas, do futuro, de memórias coletivas que tenham ligação com o nascimento. Um dos sentimentos mais densos de lidar e que nos bloqueia a expressão natural da nossa divindade é a culpa. Falei lá atrás já da parte religiosa, não é? Então, o síndrome da culpa infantil é a raiz originária do nascimento. Ao acreditarmos que somos culpados e criadores de dor, por exemplo, na nossa mãe, a fonte de vida nos nossos 9 meses, não é? Nesses 9 meses nós estamos dentro da barriga da mãe. Muitas vezes quando nos movimentamos dentro do ventre, que é a fonte de vida que nós estamos a alimentar-nos por 9 meses, surgem medos e traumas da parte da mãe. Quer sejam conscientes ou conscientes, principalmente os traumas do seu próprio nascimento. Então, ou seja, aquilo que a mãe não curou, os seus medos, o medo às vezes de se sentirem desamparadas também, o medo das nossas mães, por vezes não terem com quem conversar sobre os seus medos, se vão conseguir ser boas mães, como é que será o parto, porque ouviram falar de tanta dor, e uma mãe que já traz a bagagem do seu trauma de nascimento, ela se calhar ouviu falar pela própria mãe, que trazer um ser ao mundo foi muito doloroso, ela tem essa informação, ela tem essa memória, e muitas vezes a mãe não sente apoio, ou ela própria desaprova-se e não sente que será compreendida por poder expressar isso a alguém, ela própria tem culpa por sentir medo, ou por sentir que pode falhar. Então esse sentimento de culpa da mãe, de achar que até poderia ser uma coisa tão bonita, ela carregar um ser dentro de si, e mesmo que ela sinta que é algo tão bonito, por trás dela tem um medo, que tem medo de compartilhar, tem medo de ser julgada por isso, tem medo de ser egoísta, ter medo de trazer ao mundo outro ser. Então aqui nós trazemos muita informação de sistemas de culpas, já que a mãe transporta, e relacionadas muito com o seu próprio trauma de nascimento. Nós temos uma continuidade da nossa mãe, a informação está lá toda, e da nossa avó, não é? Nós temos essa informação toda. Então, continuando.
Quando os traumas são ativados, dispara um sentimento de defesa, onde a própria mãe, tensamente e com o medo, se recolhe em silêncio, que eu estava a acabar de explicar. E em vez de ela poder compartilhar, falar com alguém, por isso é que cada vez que estamos a criar grupos de apoio a mães, a pessoas que precisam, mulheres que precisam, com muita urgência, mulheres que precisam com muita urgência de ser escutadas, de compartilhar, de se unir. Então, nós trazemos a informação toda dos nossos pais e também trazemos todo esse sistema, muitas vezes, de desaprovação, de não haver partilha entre uma mãe e uma filha, de falar como é que foi o parto, coisas que poderiam ter sido melhores, coisas que aprenderam com essa situação. Quando não há essa partilha, a mãe sente-se isolada e sente-se ao mesmo tempo quase obrigada a ter que ser forte quando ela não se sente forte. Então, cada vez mais estamos a criar núcleos onde as mães podem compartilhar, onde as grávidas podem se apoiar, podem falar, onde há informação, principalmente na área do rebirthing, onde há informação como é que uma mãe pode ser acompanhada, as doulas agora, porquê que está a haver tantas doulas, tantas formações de doulas? Se não sabem que é pesquisem, mas é basicamente uma mulher que vai assistir uma mulher que está grávida, vai apoiá-la e dar-lhe as mãos e estar ao lado dela a falar sobre estas coisas todas, a mostrar como é que o parto pode ser uma coisa muito bonita, pode ser sagrada e ao mesmo tempo ter sua segurança para que ela se sinta mais acolhida e trabalhar também sobre estes registros de dor que os antepassados têm. Depende das doulas, depende que há doulas que já têm conhecimento do rebirthing, há outras que não, mas a importância que temos de dar este apoio, não é? Então, continuando aqui o compartilhamento. Então, por sua vez, o bebê que está dentro da barriga da mãe vai sentir também um mediador, não é? Ele vai criar um parto muito desafiante, muito desafiante. Tudo isto é feito de uma forma inconsciente e é criado pelo bebê acreditar que a causa da dor da mãe foi gerada pela sua própria presença. Então, vai-se transportando assim as culpas mesmo para o ser que já carrega na barriga da mãe, não é? Assim criam-se mentiras constantes sobre nós mesmos, como eu sou sempre aquele que fere, eu sempre feri aqueles que amo, ou que pode reverberar em várias áreas da vida este tipo de situação, fica a honrar constantemente esta mentira e começa por criar afirmações por vezes mais graves, como eu sou mau, eu sou má, eu provoco dor, e até a morte àqueles que amo. E é depois por aí que nós, para honrar isto, muitas vezes se cria a violência no mundo. Há cada vez mais provas que concepção traumática, gestação traumática, tipo nascimento traumático, o maior número de casos das pessoas que estão na prisão foi estudado que têm todas estas situações, começou daí a sua questão traumática e que trazem atos de serem maus, porque acreditam esta mentira, está aqui dentro deles, eu sou má, eu sou má, eu sou má, eu sou mau. Então nós vamos honrar essa crença, sendo maus, sendo os abusadores, os violentos, os assassinos. Eu poderia começar aqui a atenuar a coisa, mas naturalmente vamos criando assim. O Hitler provavelmente teve uma concepção traumática, se não foi uma concepção, foi uma gestação. Há aqui informação nele. Entre outras pessoas, eu estou a dar o Hitler como um dos mais célebres, mas tantas pessoas que têm esta crença do eu sou mau. Então, continuando, bênçãos. Eu provoco dor e se calhar até morte àqueles que amo. É uma das crenças que vem por trás aqui deste tipo de trauma. Também já sabemos que os traumas podem surgir para além da própria pré-conceição e durante a gestação. Pensamentos e sentimentos vindos da mãe, do pai e de todo o ambiente que guardam informações, percepções nas memórias celulares. Está ali tudo. Tudo isto é sistémico, retroativo e para o futuro, para vidas passadas, para memórias do coletivo que são conectadas também com o nascimento. Então, meus amores, é possível nós libertarmos o passado para seguir livres, para viver o presente no fluxo da vida. É possível, sim. É desta forma que nós nos separamos da bondade essencial que somos, quando nós não nos libertamos destas crenças.
É desta forma que nós nos separamos da verdade que somos, da consciência de sermos filhos amados e inocentes de Deus, da grande fonte, não me quiserem chamar tudo o que é. Nós criamos os sentimentos de abandono, a rejeição, acreditando e criando um mundo cheio de medo e de dor. Somos nós os criadores deste mundo. Somos nós que andamos cá a criar medo, ou a dor, ou a abundância, ou o amor e a alegria. Depende do que nós queremos acreditar. Tudo se gera através do pensamento primeiro. Então, o papel do renascimento é acessar aos traumas, crenças familiares, transformar pensamentos destrutivos e curar com técnicas de purificação e respiração consciente. Podem-se, assim, criar mudanças de hábitos, crenças também com a formação de outros pensamentos, com afirmações positivas de vida e construção. Para esta, eu estou a relaxar porque nós vamos aqui desconstruindo coisas. Para esta e outras etapas, como cada um pode criar as suas afirmações de religação ao sagrado que somos. Então, um dos trabalhos do Rebirthing, do Renascimento, é exatamente olhar para as mentiras que nós andamos a contar sobre nós, não é? Que já está a avançar mais nisto, já está a começar a compreender o que é mentira pessoal, o que é que são as negatividades específicas que estão à volta, as coisas que nós vamos acreditando na nossa vida que bloqueiam quem nós somos, que tapam, que escondem o que nós somos. Então, um dos trabalhos que fazemos é um dos trabalhos de trabalhar nesse inconsciente, tirar essas mentiras e ainda há necessidade no início de trabalharmos com afirmações positivas por cima para que o nosso inconsciente seja reprogramado. Então é como se fosse um upgrade que nós fazemos, não é? É um computador, a nossa cabeça, a nossa mente é um computador e nós temos de estar constantemente a fazer atualizações, basicamente. Então um dos trabalhos que o Rebirthing faz são essas atualizações, até que há de chegar um momento que nós simplesmente somos, que já não há necessidade de mais afirmações, onde simplesmente é o eu sou e não há nada a acrescentar depois do eu sou, só eu sou, já não há que colocar nada à frente. Nem eu sou abundante, nem eu sou livre, nem eu sou amada, nem eu sou amado. Simplesmente eu sou. Havemos de chegar a esse ponto, não é? Esse é o grande trabalho aqui também do Renascimento. Fatores importantes que influenciam então a nossa concepção. Então agora vamos ver os fatores que andam a influenciar, são das causas que criam o trauma e esses bloqueios já de início. Ou que podem influenciar de uma forma positiva também, não é? O estado de funcionamento dos pais e a situação económica e social, como é que ela está? Então, é um trabalho de investigação. Nós, quando começarmos a perceber certas coisas que os nossos pais nos contaram, os nossos avós, por vezes irmãos mais velhos, quem os têm, tios que tiveram nessa fase, nós vamos começar a perceber o estado de funcionamento dos pais e a situação económica e social. E por isso é que fazemos uma anamnese no Rebirthing, onde vamos fazendo estas perguntas. E vai sendo descoberto, nós vamos ligar-nos aos pais, que ainda têm a possibilidade de ir falando com os pais, e ao fazer estas perguntas é muito interessante, porque nós próprios vamos começar a reconhecer porque é que nós temos as crenças que temos sobre a vida, porque é que os nossos pais também nos criaram como criaram, e nós vamos começar a reconhecer, que é muito interessante, que o facto de estarmos só a conversar sobre certas coisas com os nossos pais, a fazer às vezes estas perguntas, este tipo de investigação, por vezes pode causar algum atrito em alguns pais. Por vezes eles podem até, mas porquê que me estás a fazer essas perguntas? Que sentido é que tem agora? Estamos a falar do passado? Vai haver provavelmente, em alguns casos, alguma rejeição, alguma resistência. A maioria de nós não quer mergulhar no inconsciente, não quer perceber os padrões de pensamento que tem, as crenças, as dores, mas se nós tivermos a coragem e a vontade, a determinação de, claro, com respeito, não podemos pressionar ninguém, mas com respeito, perguntar aos pais se eles estão disponíveis para isso, nós estamos a fazer um trabalho, podemos dizer que é uma formação, podemos dizer que é uma terapia, o que quisermos chamar, um trabalho para o nosso próprio bem, estamos a fazer uma investigação para o nosso próprio bem, para perceber certas coisas. E geralmente os pais não negam, eles podem primeiro rejeitar, mas depois vão lá. E vai ser muito, muito curador para o sistema familiar, porque o pai e a mãe, e principalmente a mãe, porque há aqui muitas questões que estão muito ligadas à mãe, foi ela que nos transportou na sua barriga, não é? E eu vi pelo meu próprio processo. A mãe e o pai muitas vezes têm coisas que guardaram a sete chaves, porque não se sentiam preparados para compartilhar, guardaram segredos.
E são exatamente esses segredos que guardaram, que transmitiram para nós. Porque a criança capta isso tudo. A criança é um radar. Dentro e fora da barriga da mãe, nós somos um radar. Nós vamos absorvendo toda a informação que o pai e a mãe têm, que o ambiente em casa tem, mesmo que eles não falem sobre. A criança sente as emoções. Ela sente o que não é dito. Então, imaginem a cura que é para os próprios pais e para nós começar a haver esta partilha. Eu digo-vos que, por mim, tem sido muito revelador. Tem sido muito revelador para a minha mãe também. Ela começou e permitiu-se olhar e perceber muito mais o seu inconsciente e perceber porque é que ela tem certos atos, porque é que ela tem certos medos. É maravilhoso. Aconselho que possam fazer isso, se ainda houver essa possibilidade, está bem? Com respeito, não se pressiona, com calma. Quando for o tempo e se for o tempo, acontece esta partilha com os nossos pais. Então, os pensamentos dos nossos pais, rivalidade de irmãos, acontece muito quando há um irmão, uma irmã mais velha ou irmãos. Vem aí mais um ser entrar na nossa família, isto é o que os irmãos por vezes podem pensar, e vamos ter que compartilhar o nosso amor, a nossa comidinha, os nossos brinquedos. É tudo muito inconsciente, mas em nós, como ainda há um sistema aqui bem de sobrevivência, os irmãos muitas vezes sentem isto, mesmo que eles não falem. Existem estes medos. Então, pensamentos dos nossos irmãos também podem causar, e eu conheço muitos casos, por vezes até bem intensos, de rivalidade entre irmãos, coisas que os irmãos fazem uns aos outros e que vão até adultos, porque não curaram disto e não se permitiram ver estes medos. Este medo da competição, da comparação, medo de não ter, não ser o suficiente para os pais e o irmão ser melhor do que ele. Toda esta rivalidade é muito inconsciente, mas acontece muitas vezes em muitas famílias. É importante olhar para isto. Então, pensamentos dos avós também, particularmente os de desaprovação. Acontece muito, por exemplo, aconteceu no meu caso e acontece nos casos pais, por exemplo, que ainda não estavam preparados para ser pais, ou eram novos, ou ainda não achavam que ainda não tinham estrutura suficiente, uma casa, independência financeira dos seus pais, não é? Dos nossos avós. Então, muitas vezes são criticados pelos avós. E muitas vezes até há tentativas há desaprovação e há tentativas até de aborto, dos avós não acharem que se calhar seria melhor. Tudo isto já está aqui. Na concepção já traz também esta bagagem. Principalmente quando os pais, os avós neste caso, desaprovam os próprios pais. Essa desaprovação, a mãe e o pai já traz essa bagagem de desaprovação e vai passar para o ser que está na barriga. Tudo o que não é transformado e curado está lá e vai ser passada essa memória. Situações culturais, por exemplo, pais imigrantes que se sentem fora daquela cultura, desenraizados, não aceites também, mais uma vez a desaprovação, podem trazer questões, ou casamentos misturados de culturas diferentes, onde às vezes há muitas guerras, porque não há aceitação de culturas, de religiões diferentes, de formas de pensar diferentes, acontece, não é? Por exemplo, alguém dar um exemplo, se calhar, uma raça africana, e está com alguém da nossa cultura portuguesa, ou do Ocidente, não é? Onde há uma mistura genética, muitas vezes traz questões de racismo, que vêm lá de trás, que mesmo hoje em dia nós dizemos, não faz sentido nenhum, mas está lá essa memória. O bebê sentiu essa memória, essa desaprovação toda familiar. E depois há o medo, há a culpa, há o fazer o bebê às escondidas, que muitas vezes são namoros que acontecem às escondidas porque as famílias não aprovam e o bebê já traz esse registro, não é? Foi feito às escondidas. Situação mundial, exemplo, concepção durante ou logo após uma guerra, pandemia, revoluções ou atos terroristas, países que estão a passar por esses processos, concepção nessa altura, é claro que esse trauma está todo ao de cima, esses medos estão todos ao de cima, não é? Medo da morte, medo de não sobreviver, medo de não haver comida suficiente, porque é a ração, quando há guerra, quando há este tipo de estruturas, nos países, e há estudos muito interessantes sobre países que passaram por guerras e bebés que foram gerados nesta altura que comprovam isto. Os traumas que trazem, a bagagem que trazem nestas alturas. Qualquer influência de vidas passadas dentro da matriz do pensamento da família, de que tenhamos sido protagonistas na chave dos nossos encontros de vidas passadas com eles. Isto é um pouco complexo, eu não vou aprofundar aqui muito, porque pode mexer com as crenças de alguns de nós, com a estrutura de crenças, portanto, eu não vou afirmar se existe vidas passadas ou não. Eu acredito, posso dizer isso, a mim faz-me sentido, mas a quem não fizer sentido, descartem.
Mas a matriz do pensamento da família já vem dos nossos antepassados. Vamos simplificar assim. Vem dos nossos antepassados. Lá atrás dizia até 7 gerações lá atrás. Está escrito na própria Bíblia. E que nós tínhamos sido protagonistas na chave dos nossos encontros de vidas passadas com eles. O que é que isto quer dizer? Nós já lá atrás, talvez nos tenhamos encontrado, quem acredita em vidas passadas, com os nossos próprios pais, irmãos, às vezes troca de papéis, em vez de ser uma filha, se calhar eu fui uma mãe, eu fui um pai, não sei. Em vez de ser uma irmã, se calhar eu fui uma mãe, ou eu fui uma filha. Então, há aqui um grande cruzamento, que eu acredito que sim, porque eu já vivenciei isso e já vi pessoas a vivenciarem e a verem pessoas de vidas passadas que são da família atual, com outros papéis, às vezes até com os mesmos, e as coisas que nós viemos resolver, que nós viemos aprender, que já lá atrás eram para ser aprendidas, não foram totalmente aprendidas, e a vida não desiste de nós estamos cá então para aprender isso. Então, não vale a pena guardarmos segredo, não vale a pena negarmos as dores, nós precisamos de enfrentá-las, olhar para elas com muito amor, com muita coragem e aprender o que vamos aprender, porque senão damos continuidade, os nossos filhos ficam esse trabalho de casa. Estão a ver a ideia? Então, nós vamos trazer sempre a bagagem para a nossa frente que nós guardamos, que nós não queremos ver e resolver. Precisamos de resolver. Para bem dos nossos sucessores, das sementinhas que nós queremos gerar aqui no mundo. E é assim que vamos evoluindo enquanto espécie e enquanto coletivo, não é? Então, e agora vamos ver então características típicas de adultos com traumas de concepção reprimidos. Algumas observações sobre esta fase é observar as formas de pensamentos, atitude mental da família e situações que vão influenciar as nossas crenças limitantes. Os traumas principalmente durante a concepção e o que é que irá influenciar também já a gestação. Entendido então? Conforme nós somos concepcionados, já traz uma vibração e isso também vai influenciar a própria gestação, porque está lá. Essa memória está lá. Exemplos. Se a nossa gestação foi desejada e planejada funcionalmente e não para atender. Atenção, bênçãos. Dê-me só um pouco. Ok, podemos continuar aqui. Compartilhar de novo. Vamos continuar a compartilhar. Não ia tirar, mas acho que não. Vamos continuar. Então, se a nossa gestação foi desejada e planejada funcionalmente e não para atender às necessidades dos pais, por exemplo, crianças de inseminação artificial, é uma concepção, claro, que não é natural e por isso pode haver um sentimento que nós trazemos, que é filho gerado por este tipo de inseminação artificial, uma espécie de desconexão com a vida, uma espécie de não verdade que parece que tudo é artificial e a própria pessoa se calhar até traz esse tipo de comportamento, de não aprofundar muito, de viver mais na superficialidade, quem sabe, não é? Tudo isto é questionável, isto é baseado em estudos que já vêm de algum tempo, não é? É baseado em estudos, mas tudo isto é questionável, é uma questão de irmos observando e investigando se isto faz sentido. Fertilização in vitro, a pessoa pode ter os seguintes pensamentos: eu sou diferente, eu não sou normal, eu sou desejado ou desejado, mas tenho que lutar para conquistar isto, não é? Não esperados ou desejados vão começar, a partir desta fase, a criar falta de autoestima. O nascimento causou uma desavença entre os pais, por exemplo. O primeiro filho está sujeito, por exemplo, a este síndrome. 2 é uma companhia, 3 é uma multidão. Este síndrome pode fazer com que nós, ou o nosso cônjuge, tenha casa. Então, o facto, isto quando falo o nascimento, atenção, a nossa existência, eu até vou já alterar aqui, a nossa existência causa uma desavença entre os pais? É uma pergunta. Porquê? Porque principalmente o primeiro filho está sujeito muito a este síndrome. Por exemplo, os pais não estavam na altura preparados financeiramente, ou se calhar estavam ainda a terminar formações, estudos, estavam em algo na vida e de repente se chega a ser corta
o que estava a acontecer na vida. Então aqui nós começamos já a trazer este sentimento que estamos a mais. E principalmente esta questão do 2 é uma companhia, 3 é uma multidão, é quando os pais ainda se estavam a namorar, ainda tinham coisas para experienciar, ainda queriam viajar juntos, passear, namorarem-se. E já nasce um outro ciclo, o amor tem que ser compartilhado. Pode vir daí este tipo de síndrome. E por isso é que existe, por vezes, muitos casos, eu acredito que sim, tem a ver com isto, onde parece que a mãe compete com a própria filha, se há uma competição entre mãe e filha, ou o pai com o filho, ou sexos opostos, géneros opostos fazerem esse tipo de competição, que é um pedido de amor, não é? O pai achar que já não tem a atenção da esposa da mesma forma e fazer birrinhas como se fosse uma criança. Isto acontece na realidade e não é consciente. E não é para nos sentirmos culpados, é para observar o que é que acontece, o que é que não está resolvido aqui, não é? Que vem muito deste tipo de trauma também. Então, o nosso casamento torna-se uma anjo e não um casal, porque esta é a energia que disparamos quando sentimos que causamos uma desavença entre a mãe e o pai, não é? Como se a criança estivesse ali metida e o ser que já está na barriga da mãe que está a causar ali desavença, um desequilíbrio. Mães que engravidam muito novas, por exemplo, podem querer mostrar e provar à mãe como é ser boa mãe. Sim, isto acontece com muita frequência. E muitos de nós cá não têm consciência disso, mas é muito comum uma filha competir com a mãe como quem diz, olha, vou-te mostrar onde é que tu falhaste, que eu vou ser melhor mãe do que tu. Isto é dizer à própria mãe, não é? Então, acontece trazer aqui esta história. Filhos, por exemplo, originados por violação ou um acto violento, mesmo pelo namorado ou marido, que isto acontece, sentem provavelmente não respeitados, invadidos, abusados e atraem situações semelhantes. Têm vergonha de si mesmos e têm problemas de relacionamento e sexuais. Geralmente fogem ao conflito, portanto têm medo da violência, fogem geralmente de resolver até situações, porque acham que vai ser um conflito, ou têm tendência a praticar violência. Têm, portanto, um ressentimento profundo, geralmente estas pessoas. Concepção durante doenças sérias ou mortes de outros membros familiares pode causar falta de alegria na nossa chegada iminente e pode alimentar a nossa tristeza. Pais que morrem em guerra geralmente traem relacionamentos que acabam de forma abrupta ou que os companheiros misteriosamente morrem durante a relação. Vamos repetir a mesma história. Se perdemos o pai, por exemplo, se vamos repetir a mesma história com o nosso cônjuge. É interessante, não é? Concessão de pais viciados, por exemplo, concessão de pais viciados em álcool ou outro tipo de drogas, e mesmo a concessão quando os pais biológicos, embora não viciados, estejam socialmente bêbados ou drogados, pode influenciar e criar aqui certos bloqueios, sim, alienação, por exemplo, concessão durante falências ou outras pressões financeiras, também cria aqui trauma, concessão para sustentar um casamento instável ou para alcançar o objetivo, como casar-se, por exemplo, ou querer manipular alguém. O bebê poderá sentir-se usado e repetir o mesmo tipo de padrão na vida, o que será manipular ou ser manipulado. Terá graves problemas de autoestima, porque sentiu que foi usado. Esse ser sentiu-se usado pelo pai e pela mãe, não é? Então traz essa questão. Concepção como resultado de um caso amoroso pode ser o início energético de criar relacionamentos amorosos fora do nosso casamento. Sim, faz sentido, não é? Crianças planejadas pelos pais ou desejadas têm uma forte autoestima, pois nós somos persona a partir do encontro da concepção. Então, crianças que já foram planejadas pelos pais ou desejadas já vão trazer essa forte autoestima, porque nós fomos queridos, não é? Queridos. Então, a partir desse encontro da concepção, isso é muito importante quando há essa possibilidade. Quando não há, também está tudo bem, porque os pais, quando ganham consciência, ok, não era previsto haver esta concepção, este ser surgir na nossa vida, na nossa família, mas quando esse pensamento é transformado e durante a gestação já se vai dando apoio, amor, vai-se falando com o bebê, já se vai ressignificando. E essa memória, esse trauma da concepção pode ser transformado, sim. Ou mesmo depois da gestação, mesmo que haja os medos durante a gestação, como eu falei,
na altura do parto, após o parto, enquanto bebê, nós até aos 3 anos, há muito trabalho que ainda pode ser feito, sim. Quando os pais já ressignificam, amam, aí já estamos a dar força ao amor próprio desse ser. Já estamos a afirmá-lo na vida, a dizer que ele é querido, ele é amado e está tudo bem. Então, aqui é formada a autoestima, principalmente na concepção, é quando nós formamos mais a nossa autoestima. Falta de autoestima vem muito deste trauma, ok? Porque está ligada às escolhas. A primeira escolha de vida está ligada ao momento da concepção. O trauma ligado aos pais que não têm certeza que queriam ser pais já traz uma das informações que nós, enquanto ser, enquanto espírito, escolhemos, se calhar, os nossos pais naquele momento da concepção, porque também não há erros. Então, parte da nossa missão, se calhar, é nos ligarmos à vida, é sermos nós a afirmar, a amar a vida em nós, amar-nos, escolher-nos. Essa é a primeira escolha. Então, nós muitas vezes já escolhemos essa concepção traumática para virmos trabalhar enquanto alma, enquanto espírito, exatamente isso. O amor pessoal, a escolha da vida, de realmente usufruirmos da vida, ser a própria vida. A autoestima pode ser reforçada ou não na primeira infância, com carinho e atenção, ou o oposto, o outro só faz consigo aquilo que faz consigo mesmo. Então, é isso, o que eu falei há pouco. Pode ser reforçada para bem ou não é? E há aqui uma afirmação que eu coloquei: o outro só faz comigo aquilo que eu faço comigo mesmo. É isto, é o relacionamento comigo que começa aqui. Aqui já transporta muito as primeiras etapas, até aos nossos 3 anos, se calhar até aos nossos 7 anos também tem alguma influência, traz exatamente este relacionamento comigo mesma. Como é que eu me vejo? Como é que eu falo comigo? Porque eu trago toda essa bagagem. Então o outro só vai refletir como é que eu me trato. Aqui é formada muito essa informação. Concepção por acidente na crença dos pais, não é? Na crença dos pais houve uma concepção por acidente, não é? Na crença dos pais. Eu até vou colocar aqui, algumas coisas eu vou aqui melhorando. Ao fim e ao cabo, a gravidez nunca é um acidente. Há uma escolha consciente ou inconsciente envolvendo as almas dos pais e dos filhos. Há um pacto. Tudo é perfeito de alguma forma. É algo que eu quero deixar para nós compreendermos. Tudo é perfeito de alguma forma. Há um trabalho ali a fazer. Há uma aprendizagem, como eu falei lá atrás. Ora, muito bem. Vamos deixar o resto para um outro vídeo, para este não ficar tão extenso. Vamos depois falar dos pensamentos e sentimentos relacionados com o trauma da concepção, entre outras coisas que já dá para nós olharmos cada vez mais para nós e perceber se nós temos este trauma, ok? É muito interessante, vai dar assim para nós compreendermos. Vamos aqui interromper para dar aqui um grande abraço. Espero que esteja a fazer sentido. Eu estou disponível para informações, estou disponível para questões, partilhas. É muito importante poderem olhar para isto e poderem perceber se faz sentido. Quanto é que nós estamos a trazer isto para a nossa vida? Então, até já ao nosso próximo conteúdo.